Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Durante esta semana, nós vamos ver algumas coisas, alguns versículos que para algumas pessoas parece que não faz sentido. As pessoas talvez não entendam a lógica de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, ele diz que a palavra de Deus, a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que não entendem, mas para aqueles que são salvos, é poder de Deus. Você já parou para imaginar o que é que Paulo está dizendo? Para alguns, para aqueles que não entendem, é loucura a mensagem da cruz. É uma loucura. Como é que uma pessoa morre na cruz para dar vida eterna aos pecadores? Por isso que se torna loucura para aqueles que não entendem. Mas para aquelas pessoas que são salvas, isso aí sabe o que é? É o poder de Deus se manifestando na nossa vida, na vida dos pecadores, na vida dos cristãos, na vida daqueles que creem em Jesus Cristo e são salvos. A lógica de Deus é algo bem interessante para as pessoas entenderem. Ele diz assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Difícil, né, para alguém entender isso? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, aquelas pessoas que realmente não têm a certeza da salvação, nem sabe, ou talvez não entenda, ou não aceite, que existe uma vida eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. Foi isso que ele disse. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E no livro de João 3,16, Deus amou o mundo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para que todos aqueles que nele creem em Jesus Cristo não pereçam, não morram, mas tenham uma vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz. Por isso que Paulo diz, a mensagem da cruz para muitos é loucura, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Então, a lógica de Deus é algo bem interessante que nós precisamos não simplesmente entender, porque às vezes se torna difícil, é simplesmente aceitar, porque é a pura verdade. Quando Jesus pega 5 pães e divide para 5.000 pessoas, como é que você diz? Como é que eu vou pegar um pão e cada pão dá para 1.000 pessoas, 1.000 homens? Jesus multiplicou. Pegou 5 pães, multiplicou, dividiu com as pessoas e deu para 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. 5 pães e 2 peixinhos foi o suficiente nas mãos de Jesus para alimentar uma multidão. Então a gente vai ver durante esta semana algumas lógicas de Deus. Umas lógicas que para algumas pessoas é loucura. Quando Jesus está ali no monte, né, na montanha, ele faz aquele sermão e ele fala sobre as bem-aventuranças, feliz. Quando se diz assim, feliz é aquele que chora. Para algumas pessoas é difícil de entender. Eu sou feliz, eu estou chorando com dor, com sofrimento, com angústia. Feliz é aqueles que choram, porque serão consolados pelo Espírito Santo. Felizes aqueles que são perseguidos, porque serão abençoados por Deus. Então, é mais ou menos assim que nós vamos, durante esta semana, falar sobre as lógicas de Deus. Para Deus é lógico, é óbvio, mas para algumas pessoas é difícil de entender. Então, durante esta semana, que nós possamos refletir sobre a lógica de Deus. Como é que uma pessoa pega 5 pães e divide para 5.000 pessoas? Como é que uma pessoa diz, feliz é aquele que chora, porque será consolado. Feliz quem é perseguido, porque esse sim será
abençoado. Quando ele diz, é melhor dar do que receber. Quando ele diz, os loucos são sábios, o maior será o menor, o último será o primeiro. E entre outras e outras coisas que nós vamos falar durante esta semana e a gente entender sobre a lógica de Deus. Primeiro se crê e depois vê. Então, durante esta semana, você pode acompanhar sobre a lógica de Deus. Compartilhe com algumas pessoas sobre a lógica de Deus. Todos os dias nós estamos postando 2 mensagens. Uma pela manhã, de 5h30 da manhã, e a outra, 6h30 da noite. Tá bom? Então, aguardo você no YouTube, no Instagram, no Facebook e também estou enviando para algumas pessoas no WhatsApp. Tá certo? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e amém.